continuidade à exposição do livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum. Capítulo 2. Livro do profeta Naum, capítulo 2, do verso 3 ao verso 13. Naum 2, verso 3 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento. E vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam, velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai. Clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos se empalidece. Onde está agora o covil dos leões, e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros. A espada devorará os teus leõezinhos. Arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Amém. Senhor, nosso Deus, nos colocamos diante da tua palavra, Senhor, e pedimos, nos alimenta, Senhor. Que a tua palavra corte o nosso coração, que a tua palavra denuncie o nosso pecado, que a tua palavra nos santifique, nos edifique, nos aproxime de Cristo, Senhor. Ó Pai, age com teu Espírito Santo em nós. Ilumina o nosso entendimento, que eu venha ser um mensageiro a entregar a mensagem do noivo, o Senhor, ao coração da tua noiva, a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Ferida a estratégia e rompidas as alianças inimigas, a melhor atitude a ser tomada é atacar o seu exército. O famoso livro do general Sun Tzu, A Arte da Guerra, mostra uma série de estratégias militares para se obter êxito nas batalhas. Ainda que distante da realidade bíblica, essa frase nos mostra que em uma batalha, estratégias e alianças são mais importantes do que o próprio exército inimigo. Vemos aqui como, na verdade, as estratégias dos assírios foram completamente inúteis. As alianças que eles conquistaram por meio das suas invasões foram inúteis. E, na verdade, essas coisas ajudaram na sua derrota. O Senhor não é apenas guerreiro, ele sempre é vitorioso. Por isso, o profeta Naum aqui pinta com cores vivas um quadro sobre a destruição que Deus infligiu e que serve como um exemplo do juízo que ocorrerá nos últimos dias. Vários
Comentaristas dizem que é como se Naum se posicionasse em cima da muralha da cidade e começasse a descrever a ação avassaladora do Senhor. Deus é reconhecido nas Escrituras como o Senhor dos exércitos e de maneiras variadas ele exerce o seu juízo com esses exércitos ou contra esses exércitos. Êxodo 15 diz que Jeová é homem de guerra. Naum fez uma apresentação no início do capítulo 1, mostrando que Deus é vingador. Além disso, da metade do capítulo 1 até o começo do capítulo 2, ele mostrou que a destruição da Assíria implicava na salvação do povo de Deus, na salvação de Judá. E do verso 3 do capítulo 2 até o final do livro, tudo o que temos é um oráculo de juízo de Naum contra o povo da Assíria. Esta noite, então, meus irmãos, nós vamos meditar a partir do texto de Naum no seguinte tema: o Senhor dos exércitos destrói os seus inimigos. Em primeiro lugar, o Senhor dos exércitos destrói os seus inimigos, acabando com a sua fonte de esperança. A cena descrita por Naum é de soldados se preparando para a batalha. Quem aqui já assistiu algum filme épico, algum filme de guerra antiga, pode imaginar a cena, os soldados afiando as suas lanças, afiando as suas espadas. O exército que invadiria Nínive é descrito usando a cor vermelha. E isso era comum tanto para intimidar os inimigos, como para esconder possíveis ferimentos. Não por acaso, a cor vermelha é reconhecida até hoje como sendo a cor da ira, e a ira de Deus estava sobre aquele povo. Os assírios, meus irmãos, fizeram campanhas contra várias nações, saquearam inúmeras cidades, assim como aqueles soldados persas e babilônicos invadiriam a Assíria para cumprir o propósito de Deus. A Assíria foi instrumento da ira do Senhor contra outros povos. O Senhor, em sua perfeição, em sua providência, orquestra todas as coisas para que o seu nome seja glorificado. Por isso, a Assíria, que passou do ponto, a Assíria que usou de violência extrema, a Assíria que foi arrogante, seria punida por suas obras. É isso que vemos no texto de Isaías, capítulo 10. Abra comigo então nesse texto. Profeta Isaías, capítulo 10. Isaías, capítulo 10, a partir do verso de número 5. Assim diz o Senhor: Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, não pensa, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são os meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Ramate como Arpade e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e a seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e a seus ídolos? Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente, abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra.
não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Pelo que o Senhor, veja o nome utilizado, o Senhor dos exércitos, enviará a tísica contra os seus homens. Todos gordos e debaixo da sua glória acenderá uma queima como a queima de fogo. Na profecia de Naum, os carros passam como tochas de fogo. Nínive seria queimada até as cinzas. Naum descreve, meus irmãos, os carros passando a toda velocidade. Os guerreiros de Nínive são chamados para a batalha, mas eles tropeçam e dão de cara com o inimigo. Da mesma forma, os homens que vivem como se o Senhor não existisse, no dia da angústia, correm para aquilo que conquistaram com as suas próprias mãos, correm para os seus bens materiais, se apegam às suas conquistas, se apegam àquilo que é passageiro, àquilo que é falho, para ter sua esperança. O juízo do Senhor vem porque o Senhor reina e não importa a força, não importa onde a pessoa se esconda, não importa aquilo que você tem de riqueza, a sua reputação diante dos homens, a sua reputação diante da sociedade, pois diante de Deus, até mesmo os nobres, os ricos, os poderosos encontram punição. Como diz o profeta Amós no capítulo 9, vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor, e veja o nome mais uma vez, o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos que habitam nela se enlutarão. Vemos então, meus irmãos, que um dos aspectos da vida sem Deus é essa esperança falsa, essa esperança vazia, que no final de todas as coisas se torna desesperança. O Salmo 20 diz que uns confiam em carros e outros em cavalos. Ninguém tinha mais carros e cavalos do que a Assíria, e não existe arrogância maior, meus irmãos, do que confiar em si mesmo para a sua salvação. Por isso, quando Deus redime a Israel, naquela que é a introdução dos 10 mandamentos, ele diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, fui eu que salvei vocês, fui eu que libertei vocês. O povo de Israel ainda assim teve que aprender a duras penas a depender unicamente do Senhor, como na ocasião em que foram espiar a terra de Canaã, e por causa do tamanho dos habitantes de lá, eles ficaram com medo. Deus havia dito para irem, para confiarem, que Deus havia entregado aquelas pessoas nas mãos deles, mas eles tiveram medo. O povo foi incrédulo, e o Senhor se irou contra a incredulidade deles. Como resultado daquele povo ali, todos que tinham de 20 anos para cima morreram no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Depois, eles, arrependidos, até tentam ir, tentam obedecer a Deus. O Senhor diz que eles não vão, mas eles vão teimando, e são perseguidos e são derrotados, porque o que faria eles conquistarem aquela terra não era a motivação, mas era o fato que o Senhor tinha entregado. Se o Senhor disse para eles não irem mais, e eles foram derrotados. Ainda em Deuteronômio, meus irmãos, quando o Senhor está preparando aquela geração que sobreviveu ao deserto para entrar na terra, ele diz que eles teriam casas que eles não construíram. Eles
teriam poços que não cavaram, árvores frutíferas que não plantaram. Por isso deveriam lembrar que não foi o seu braço, mas o Senhor que lhes deu todas as coisas. No dia da angústia, meus irmãos, é revelado o objeto da nossa confiança, é revelada a fonte da nossa esperança. Isso não significa que nós não devemos nos dispor daquilo que Deus nos deu. Isso significa que com Deus um menino luta contra um gigante e vence, mas sem Deus os mais poderosos cavaleiros são derrotados. Os ninivitas estavam condenados antes mesmo daquela batalha começar, porque Naum anunciou isso vários anos antes. Porque a única força que aqueles homens conheciam era a força das suas armas, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Então veja o verso 6 do capítulo 2 de Naum. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Nínive, além de ser protegida por sua muralha, tinha o rio Tigre, que funcionava como uma proteção natural. O que o profeta anuncia aqui é a queda das duas fontes de confiança. O rio que protegia externamente e o palácio que governava interiormente. A imagem que está no verso 7 a 9 é de desolação completa. Primeiro, a tristeza de ser levado em cativeiro, de ser derrotado. O que acontecia quando um povo conquistava outro é que levava os prisioneiros acorrentados, levados em fila. Um relato histórico da queda de Nínive, feito por um babilônio, diz o seguinte: a cidade foi conquistada e uma grande derrota o rei da Babilônia infligiu a toda a população. Muitos prisioneiros na cidade, mais do que se podia contar, foram levados e a cidade se transformou em montes de ruína e entulho. O verso 7 mostra Nínive como se fosse uma rainha e suas servas andando enfileiradas atrás dela, acorrentadas e lamentando a derrota. As águas, no verso 8, fazem referência à multidão que ocupava Nínive, formada por comerciantes, soldados, pessoas que iam para lá para enriquecer. Faziam de Nínive um verdadeiro formigueiro. Naquela época, Nínive tinha mais de 100 mil pessoas, uma superpopulação para aquela cidade. Mas a figura usada por Naum aqui é como se a cidade fosse um açude cheio de água. E apesar de gritarem, parem, permaneçam, todas as pessoas fogem. Ninguém fica ali para defender a cidade. Até mesmo as pernas tremem. Quando expomos o verso 14 do capítulo 1, vimos que o juízo do Senhor não é somente contra os idólatras, mas é, na verdade, contra os ídolos. Aqui vemos, então, o efeito desse juízo em pessoas que não são regeneradas. Aqueles que não têm o coração transformado, ao ter os seus objetos de fé destruídos, não têm uma atitude de temor a Deus, eles não se arrependem. Ao invés disso, eles têm uma atitude de tristeza. Eles têm amargura, ódio e rebeldia. Como alguém que perde tudo por causa do álcool, por causa da prostituição ou por causa do jogo. Mas se a pessoa não for convertida, ela sente falta dessas coisas que destruíram a sua vida. Ele pergunta, por que comigo? A pessoa perde o fígado por causa da bebida e pergunta, por que comigo? Perde a família por causa das amantes e pergunta, por que comigo? Perde a casa e os bens por causa de apostas e pergunta, por que comigo? A tristeza é gerada porque os benefícios acabaram e no final não sobrou ninguém. As risadas vazias se perdem no tempo e o que sobra, choro e gemidos. O puritano Matthew Henry diz, note que a culpa na consciência encherá os homens de terror em um dia mau, e aqueles que depositarem a sua felicidade nas riquezas desse mundo e colocarem os seus corações nela, se acharão destruídos quando a sua prata, o seu ouro e os seus móveis desejáveis forem tirados deles. Lembramos então das palavras de juízo de Cristo em Lucas capítulo 6, verso 25. Ele diz, ai de vós que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome.
Ai de vós que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Se nossa felicidade não está no Senhor, a tristeza eterna é uma certeza. E por mais que se clame, que se diga, vamos ajudar, os gritos são de saque. Peguem o ouro, peguem a prata, peguem todos os objetos. Anos, até mesmo várias décadas antes de Naum, quando o reino de Israel estava sendo atacado pelos sírios, o rei chamado Acais pediu ajuda aos assírios, aos habitantes de Nínive, e para pagar os mercenários os outros tesouros tirados da casa do Senhor. Não só isso, mas esse rei Acais desmontou o altar e adorou aos deuses assírios. Esses tesouros que ele deu, no fim das contas, não serviram de nada, porque na geração seguinte, o rei Oséias, filho de Acais, foi levado, as coisas foram levadas de lá, Jerusalém e Samaria foram invadidas. E esses mesmos tesouros foram levados embora. E aqui, esses tesouros roubados da casa do Senhor são tirados dos assírios, são tirados de Nínive. Mas veja que não há arrependimento. O lamento é porque a sua esperança estava nessas coisas mundanas, nessas estruturas que foram completamente arrasadas. Veja se não é exatamente assim que está descrito na queda da Babilônia, em Apocalipse, capítulo 18. Abra comigo então, Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18, a partir do verso de número 7. Diz assim: o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, veja só a atitude: chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Sabemos que a Babilônia, em Apocalipse, representa todos os inimigos de Deus. E a queda de Nínive é digamos assim, uma representação, a queda histórica de Nínive é um dos exemplos históricos do juízo de Deus. Meus irmãos, se a salvação é quando Deus tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne, podemos dizer que um dos aspectos da condenação, sem dúvida nenhuma, é passar a eternidade com o coração endurecido, que jamais se arrepende e que lamenta e que chora porque o mundo se acabou. Em segundo lugar, meus irmãos, o Senhor dos Exércitos destrói a soberba dos seus inimigos. Nos versos 11 a 12, Naum fala da Assíria como um leão poderoso, que desfilava com seu filhote e com a sua leoa. Esse poderoso leão tinha todo o seu covil cheio de presas, cheio de rapina. Nessa visão, vemos que o período da glória de Nínive já passou, porque ele diz: onde está? Quando visitamos fortes como esses que nós temos no litoral do Nordeste, nós vemos sombras do que um dia foi um lugar de batalha, do que um dia foi um lugar de guerra. São construções imponentes que hoje não têm nenhum significado a não ser a história. As paredes grossas, os canhões enferrujados, tudo parte de um passado de guerras que já foi embora. Da mesma forma, os assírios que desfilavam como leões, que devoravam as presas, que andavam com os seus leõezinhos, o Senhor diz: onde está? Tudo ficou no passado. Os murais assírios até hoje são preservados.
E neles nós vemos figuras de homens caçando leões, homens conquistando outros homens, figuras imponentes, figuras poderosas e figuras dominadoras. A grande ironia é que esses murais estão em museus estrangeiros, como, por exemplo, o Museu Britânico. Aqueles que pensavam possuir tanta glória tiveram até mesmo as suas memórias de guerra, as suas memórias de conquistas tiradas de lá. Nínive, meus irmãos, é o retrato dos homens soberbos que são seduzidos pelo poder e que usurpam liberdades. Quanto mais têm, mais querem devorar. Como é dito que os leões, eles enchiam os seus covis de rapina, ou seja, eles pegavam muito mais do que o suficiente. Foi o caso de Acabe, o rei de Israel, que matou um homem chamado Nabote por causa de uma videira, por causa de um pé de uva. Ele matou uma pessoa. Até mesmo Davi foi seduzido pelo poder que tinha e tramou a morte de Urias para se deitar com Batseba. Os governantes, quando agem segundo o seu próprio coração, vivem de forma a negar a honra a Deus que os deu autoridade e passam a destruir as pessoas que eles deveriam proteger. O Salmo 62 alerta, diz: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. A epístola de Tiago diz que o homem é como uma neblina. E quantos impérios já não se levantaram? Romanos, assírios, babilônios, persas. Quanto mais seus poderes aumentaram, mais esses homens quiseram se tornar deuses. Foi assim com Nabucodonosor, foi assim com César, que exigiam ser adorados pelos súditos do reino. É assim com os governos totalitários, que fazem de uma figura humana a sua salvação e colocam o Estado como o grande provedor de todas as coisas. Por isso eles odeiam ao Senhor e ao seu povo, porque é um povo que diz: minha pátria está nos céus. É um povo que diz: me queime, me mate, mas eu não nego meu Senhor. Isso não significa que nós devemos ser indiferentes com os desmandos ou com as injustiças que acontecem, mas isso nos mostra como o nosso fundamento não está aqui, porque o covil dos leões ficará vazio. Os governantes dessa terra vão continuar nos desencorajando com a sua perversão, mas por mais perversos que sejam, todos têm a mesma marca, todos eles passam, todos são efêmeros. Deus olha para eles e diz: onde estão? Como o Salmo 2 que diz: as nações se amotinam contra Deus e o Senhor zomba, o Senhor ri deles. O reformador João Calvino, ao comentar esse texto, diz: o profeta, de fato, desejava aqui consolar tanto os israelitas quanto os judeus, lembrando que aqui é a época do reino dividido, mostrando que a injustiça de seus inimigos não ficaria impune, mas, ao mesmo tempo, ele pretendia mostrar quão grande até o fim do mundo seria a crueldade daqueles que governariam. Por isso, no verso 13, nós temos a sentença mais terrível, mais pesada que qualquer criatura pode ouvir. Ele diz: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Devemos tremer diante dessa frase. Quantos não sentiriam medo se soubessem que um homem muito rico é seu inimigo, um político ou um empresário poderoso, mas o coração do homem é tão rebelde que escuta essa verdade e prefere tapar os seus ouvidos? As pessoas têm, na sua maioria, uma visão tão baixa de Deus que se esquecem da sua justiça. Deus se mostra aqui com o seu nome de guerra, que nós já vimos em outros textos, o Senhor dos Exércitos. Os nomes de Deus, meus irmãos, revelam seus atributos, seu caráter. E aqui a justiça e a ira de Deus estão queimando. O eu é enfático. O juízo é uma ação do Senhor. Meus irmãos, só podemos contemplar
a graça e a misericórdia que são derramadas sobre nós quando vemos a desgraça que é a nossa condenação. Veja que no verso 13, ele revisita as 3 figuras anteriores faladas na profecia. Ele primeiro fala dos carros de guerra dos assírios, esses seriam queimados. Depois fala dos leões, que seriam devorados. E por fim os nobres, os embaixadores, que corriam para o muro, estes estariam em silêncio. Gênesis 49, verso 9, diz que Judá é leão novo e o cetro não se apartará dele. Mas o mais importante descendente de Judá não nasceu de forma majestosa como um rei, nem foi admirado como um leão. Enquanto os reis tomam uma glória que não é sua, ele se desfez da glória que pertencia de estar com o próprio Deus e se fez carne. Morreu da forma mais humilhante possível, contado entre bandidos. Foi moído e foi esmagado. O leão de Judá nasceu e morreu como um cordeiro. O leão de Judá ficou morto 2 dias, mas ao 3º dia estava vivo. O leão assírio rugia e matava, mas foi eternamente silenciado. Enquanto o leão assírio passou, o leão da tribo de Judá reinará para sempre. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso próprio coração, quando nós olhamos para a nossa podridão, veremos que as nossas obras, a nossa falsa esperança, a nossa soberba, nos põe do lado de dentro da muralha de Nínive, sendo alvos do juízo. Os nossos pecados são a declaração de inimizade contra Deus. Ao olhar para nós e ver os nossos pecados, o Senhor poderia falar para cada um de nós: eis que eu estou contra ti. Talvez você diga, mas e fulano? Fez coisas muito piores, eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei. Mentira, os nossos dedos estão sujos de sangue. As nossas mentes são pervertidas pelo pecado. A palavra de Deus diz, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Isso mostra, meus irmãos, que a nossa salvação é sem dúvida pela graça. E com a mesma certeza podemos dizer que a nossa condenação é pelas nossas obras. Então não olha para a profundidade do teu pecado em comparação com outra pessoa, mas olha para o teu pecado em comparação com a santidade de Deus. Pois no que depende de nós, estaríamos lado a lado nas fileiras da Assíria, como adversários do Senhor. Não sou eu que digo que éramos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo diz, nós lemos em Colossenses, e Cristo virá para cumprir o juízo contra os seus inimigos. Apocalipse diz que ele vem com um manto tinto de sangue, e Isaías declara que ele pisará os seus inimigos como as uvas são pisadas para fazer vinho. Judas, em sua carta, descreve que nesse dia os inimigos de Deus estarão cientes que as suas obras os levaram ao inferno. Diz assim a epístola, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios, pecadores, proferiram contra ele. Sem Cristo, somos inimigos de Deus. Somos as uvas pisadas. Somos os habitantes da devastada Nínive. Mas o apóstolo Paulo diz, mas Deus prova
o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo, meus irmãos, sabia muito bem o que estava dizendo, pois era um perseguidor da igreja. Como ele mesmo descreve a sua história em Atos capítulo 26, ele diz: na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até mesmo a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu, Paulo, os perseguia. Esse inimigo de Deus, esse perseguidor de Cristo, foi convertido e enviado para pregar o Evangelho. Por isso que no Evangelho de João, Cristo chama aqueles por quem ele morreu de seus amigos. Somos feitos amigos de Cristo. Mas aquele que permanece inimigo de Deus terá retribuição de acordo com as suas obras. O inferno é real, meus irmãos. O juízo que caiu sobre Nínive nada menos é do que uma demonstração pequena da ira de Deus. Os ímpios podem viver como se Deus não existisse, podem prosperar como se não houvesse justiça, mas até o mais rico e poderoso desse mundo sem Cristo arderá eternamente nas chamas do inferno. Veja-se a descrição do salmista sobre o destino dos inimigos de Deus no Salmo 73, não nos lembra aquilo que aconteceu com a Assíria. Diz assim no verso 18 do Salmo 73, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. É algo súbito, é algo repentino, mas é algo real. Olhamos para a crescente corrupção, olhamos para a soltura dos condenados, olhamos para a impunidade daqueles que perseguem a igreja, e na verdade até aqueles que são legitimados para perseguir a igreja. E nos perguntamos, como o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás? Ou como o salmista Davi, no Salmo 13, que diz, até quando, Senhor? Quando virá a tua justiça? Deus responde isso em Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. A mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. O puritano Jonathan Edwards, no seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, sobre esse texto de Deuteronômio 32, 35, diz o seguinte: a razão dos ímpios ainda não haverem caído e de não caírem agora, neste momento, é apenas que o tempo apontado por Deus não é chegado, pois está dito que quando esse tempo devido ou designado chegar, o seu pé resvalará. Então serão abandonados à queda, a qual já estão inclinados por seu próprio peso. Deus não mais os sustentará nestes lugares escorregadios, mas os abandonará. E então, neste exato instante, cairão na destruição, à semelhança do que permanece em ladeiras escorregadias, sobre a beira de um precipício. Não pode permanecer sozinho, e quando é abandonado, imediatamente cai e está perdido.
você que ainda permanece em inimizade com Deus, arrependa-se dos seus pecados. Somente Cristo nos reconcilia com o Senhor dos Exércitos ao ponto de podermos chamá-lo de Pai nosso. Aqueles que já estão reconciliados com Cristo, podemos ainda apontar dois usos sobre a justiça e a ira de Deus, como descritas por Naum. Primeiro uso, como fomos justificados e poupados do juízo, devemos praticar a justiça. A nossa vida como amigos de Cristo não deve ser subjetiva ou apenas um discurso vazio. A justiça de Cristo foi imputada a nós, em nós, e com Ele, e como Ele nos amou, nós devemos amá-lo. O peso infernal que cai sobre os inimigos de Deus era nosso, e como servo sofredor, Jesus se fez a nossa justiça, e por isso Ele também é a nossa porção. Como no texto de Êxodo, quando as pessoas fazem um bezerro de ouro e Deus chega com misericórdia para aquelas pessoas e Ele diz assim: vocês vão, eu vou entregar a terra para vocês, mas eu não estarei mais no meio de vocês. E é dito que as pessoas se entristecem, porque eles receberiam a terra, mas Deus não estaria lá, não estaria com eles. Meus irmãos, como dizem os teólogos puritanos, sem Cristo, nem o céu vale a pena. O Senhor é a nossa herança, Ele é a nossa justiça. Bem menos ainda do que o céu, valem as riquezas que advêm do pecado, de roubo, de mentira, da quebra do dia do Senhor ou da quebra de qualquer outro mandamento. Não devemos então buscar a lei como justificação, pois ela sem Cristo mata, ela sem Cristo é enferma, mas temos a lei como uma marca distintiva, como instrumento de santificação, como forma de gratidão e de amor, pois a lei é fiel, é eterna e, acima de tudo, ela é o caráter do próprio Deus. Como muito bem expõe o nosso catecismo maior, na pergunta 97, sobre o uso da lei para aqueles que são regenerados, a resposta é a seguinte, preste atenção: embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral, como pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral dessa lei comum a eles e a todos os homens, ela é de utilidade especial, para lhes mostrar quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer a maldição dela em lugar e para bem deles, e assim provocá-los a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a esta lei como regra de sua obediência. O segundo uso, meus irmãos, como fomos poupados do juízo da ira eterna de Deus, devemos temer mais profundamente ao Senhor. A queda de Nínive, meus queridos, algo que aconteceu no tempo e no espaço, nos mostra de forma categórica como o Senhor cumpre não somente os seus propósitos de salvação, mas os seus propósitos de condenação. A ira do Senhor é tão real quanto o seu amor, quanto a sua graça e quanto a sua misericórdia. Assim como no céu os eleitos serão abençoados com a alegria eterna no Senhor, no inferno os ímpios serão eternamente castigados com a sua ira. E isso não deve nos afastar do Senhor, mas deve nos aproximar dele. Isso me lembra quando eu era criança e tinha medo do escuro. Alguns diriam que eu ainda tenho medo do escuro. E nós viajávamos muito para o interior da Paraíba, num lugar que não tinha energia. E dormíamos na varanda da casa, em redes. E à noite eu olhava para aquele breu e quanto mais escuro, mais medo eu sentia. Mas eu olhava para o lado, eu via a rede do meu pai e eu pensava: o meu pai está aqui. Eu não estou com medo. Da mesma forma, quando olhamos para o juízo eterno que espera os ímpios, quando olhamos para a ira de Deus que se manifestou no passado, que se manifestará eternamente, quando trememos diante do nome Senhor dos Exércitos, devemos lembrar: Ele é o nosso Pai, Ele está conosco.
Isso gera em nós o devido temor. Vemos isso no Senhor Jesus, que se angustiou até a morte no Getsemane, sendo alvo da ira completa de Deus sobre ele. Ele orou e o chamou Pai. Então, meus irmãos, o nosso temor reverente a Deus deve ser aprofundado pelo caráter do próprio Deus, tanto em seu amor como na sua ira. Devemos refletir isso em uma adoração verdadeira, uma adoração que não é fingida, uma adoração que não é vazia, em que o nosso corpo está presente e a nossa mente está distante. Devemos refletir isso em uma oração viva, que não é supersticiosa, que não é uma oração feita simplesmente por rotina, mas é uma adoração, nós estamos falando com o nosso Pai Todo-Poderoso. Devemos refletir isso em uma evangelização real, em que nós falamos da grandeza do Evangelho, da grandeza da ira de Deus, em que nós falamos da lei que, quando convertidos, restaura a nossa alma e é perfeita, e que apresentamos o Evangelho de Cristo. A eternidade da ira de Deus não deve nos mover para nos escondermos dele, nem para nós vivermos em libertinagem, como o apóstolo Paulo diz. Então, nós, se já fomos salvos da ira, devemos viver pecando. Não, de forma alguma, o apóstolo Paulo diz. A ira de Deus, na verdade, deve nos aproximar dele, porque mostra o tamanho da sua misericórdia para com os nossos pecados. Naum aqui, meus irmãos, nos mostra em sua profecia que o Senhor dos Exércitos vem e ele não falha, tanto com a salvação dos seus inimigos, como com a destruição dos seus inimigos. Que o Senhor nos abençoe. Em resposta